Os cientistas americanos conservaram por longo tempo o estereótipo de que os artigos de psicólogos soviéticos começam com uma homenagem obrigatória a Marx, Engels e talvez Pavlov, e então entram na real substância do assunto. O que está implícito é que uma tal estrutura filosófica é irrelevante para o trabalho do cientista. Em determinados períodos da história da União Soviética, isto realmente aconteceu. Mesmo Alexander Romanovich não era imune às pressões para que suas visões se conformassem a exigências políticas e filosóficas, sendo que a linha divisória entre filosofia e policiamento político, na ciência soviética, por vezes se fez muito tênue. No entanto, seria um engano interpretar a inclusão do marxismo na psicologia soviética dos anos 20 como reflexo de uma pressão política. O espírito exatamente oposto parece ter motivado aqueles que se engajaram no multifacetado debate a respeito das direções futuras da psicologia soviética. Havia incerteza e havia profundos desacordos, mas havia também entusiasmo e otimismo. Na psicologia, as primeiras discussões do marxismo na década de 20 foram caracterizadas por aquilo que eu chamo de uma abordagem conjuntiva. Cada cientista, inclusive Choupano, cuja orientação wundtiana o tornava um candidato improvável, expunha como sua linha de psicologia era coerente com os princípios marxistas, e aqui incluo Alexander Romanovich. Apontavam-se os pontos de contato entre o marxismo e a teoria psicológica, fosse esta a reactologia de Kornilov, a reflexologia de Becquerel ou a psicanálise de Luria, e argumentava-se acerca de sua interdependência. Mas todas as discussões tinham um caráter ad hoc, porque não estava claro se o casamento entre alguma teoria psicológica em particular e o marxismo seria capaz de gerar novas formas de pesquisas, que se diria da formação de uma base para uma abordagem totalmente nova da psicologia. Foi neste ponto que a abordagem de Vygotsky à psicologia e ao marxismo se distinguia das outras. Ele sustentava que uma nova psicologia poderia ser derivada de princípios marxistas. O volume Psicologia e Marxismo, editado por Kornilov em 1925, revela as diferenças entre as abordagens de Luria e de Vygotsky, na época. O marxismo de Luria se baseava nos escritos periféricos do marxismo com implicações psicológicas óbvias, como tese sobre Feuerbach de Marx ou Anti-Düring de Engels. Vygotsky partia do das Kapitel. Quando surgiu Dialética da Natureza de Engels, em 1925, Vygotsky imediatamente incorporou a seu pensamento. Quaisquer que fossem as outras limitações do pensamento de Vygotsky, o uso oportunístico do marxismo não se incluía entre elas. Como ele mesmo observou, não quero descobrir a natureza da mente pela colagem de um conjunto de citações. Quero saber como a ciência deve ser construída, para abordar o estudo da mente tendo aprendido todo o método de Marx. Vygotsky, 1978, p. 8. Não obstante suas diferenças iniciais quanto à ênfase, Alexander Romanovich foi atraído a Vygotsky em parte porque ele possuía uma visão mais abrangente da relação entre o marxismo e a psicologia. A abordagem de Vygotsky apontava em direção a um estudo globalizante do homem na natureza e na sociedade, que compreendia todo o trabalho prévio de Alexander Romanovich. Embora tivesse sempre atento às forças sociais mais amplas que organizam os processos psicológicos do indivíduo, Alexander R. Romanovich só havia conseguido desenvolver técnicas para o estudo das ações e motivações individuais. Na sua modificação do método psicanalítico pelo uso do método motor combinado, ele talvez tenha descoberto um meio de transpor a complexidade do laboratório e a precisão clínica. Mas a sociedade fazia-se visivelmente ausente de seu trabalho. Ele reconheceu esta limitação quando prometeu explorar as aplicações da teoria psicanalítica aos problemas do determinismo social. A abordagem, de Vygotsky, que lhe proporcionou uma tal análise, e derivada do marxismo, era um presente que não poderia ser recusado. Alexander Romanovich, Vygotsky e Leontiev passaram a se encontrar com regularidade em meados da década de 20, para elaborar a nova psicologia soviética. Seu programa era desenvolvido simultaneamente em diversas frentes. No nível da teoria, reviram os maiores desenvolvimentos ocorridos nos 50 anos precedentes na psicologia, na sociologia e na teoria biológica. Vygotsky e Luria liam em alemão, inglês e francês. Leontiev só lia em francês e se tornou especialidade no grupo. Sobre o que liam, também escreviam. Luria e Vygotsky eram escritores prolíficos. Publicaram muitos artigos que sumarizavam linhas importantes de trabalho estrangeiro, em fins da década de 20 e princípios da de 30. Também promoveram a tradução de livros, para os quais escreviam prefácios que interpretavam as ideias estrangeiras. Além da análise de autores da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, estudaram os grandes pensadores russos pré- e pós-revolucionários nas áreas social e biológica. Tanto o linguista A. Potebnia quanto o biólogo V. Wegener influenciaram Vygotsky, e através deste,
Alexander Romanovich, que se referiu à apotebnia em seu último trabalho sobre a linguagem e o cérebro. Na década de 20 um psicólogo soviético podia ignorar Pavlov, embora este ainda não portasse o papel de árbitro supremo da psicologia soviética, que viria a adquirir na década de 50. Ao invés, a Troika, como Luria, Vygotsky e Leontiev chamavam a si mesmos, conferia a Pavlov um papel restrito no que tocava à teoria psicológica, e temerariamente questionavam a generalidade de sua teoria fisiológica, aplicada ao comportamento integrado. Esta atitude crítica transparecia claramente na natureza dos conflitos humanos, onde Alexander Romanovich rejeitou a analogia do cérebro como uma mesa de distribuição telefônica, que ele identificava Pavlov, em favor de uma abordagem de sistemas, identificada a Karl Laschen. Ao mesmo tempo, a contribuição de Pavlov a uma teoria fisiológica da mente era reconhecida, e seus estudos experimentais do conflito e da neurose foram importantes para o pensamento de Alexander Romanovich. De início, a Troika, alocada no Instituto de Psicologia, emprestou algumas ideias da reactologia de Kornilov. Mas aquela estreita estrutura não poderia contê-los. Conforme se ramificavam suas ideias, também eles se ramificavam. De 1927 a 1928, ainda mantendo suas posições no Instituto de Kornilov, a Troika associou-se ao Laboratório de Psicologia do Instituto de Educação Comunista e Vygotsky começou a elaborar o Instituto de Defectologia, onde se estudava o desenvolvimento de crianças anormais. Além de estudar e criticar as escolas existentes de psicologia, a Troika passou a treinar estudantes segundo seu próprio estilo de pensamento e pesquisa. Levados à conclusão de que sua nova teoria necessitava de novos métodos, eles utilizaram um pequeno mas animado grupo de estudantes para testar suas ideias. Foram reforçados pela Piatorka, ou grupo de 5, que incluía L. I. Bootshovich, R. E. Levina, N. G. Morozova, L. S. Slavina e Alexander Zaporozhets. Estes estudantes, diversos dos quais assumiriam papéis proeminentes na psicologia soviética do pós-guerra, realizavam seu trabalho sob a orientação da Ertad Luria. Mais tarde me relataram que Luria, Vygotsky e Leontiev reuniriam-se para discutir um conjunto de temas e especular acerca da criação de modelos experimentais para eles. Alexander Romanovich interpretaria a discussão para os estudantes, que por sua vez conduziriam estudos piloto. Este trabalho visava principalmente a construção de modelos concretos da ideia de que o pensamento adulto é mediado por instrumentos de pensamento culturalmente elaborados. Os experimentos de Vygotsky realizados a partir da ideia de que a linguagem é o meio principal da mediação do pensamento adulto produziram os resultados mais conhecidos daquele período, apresentados em primeira mão na sua Introdução à Linguagem e Pensamento da Criança, de Piaget. Passou-se um ano inteiro estudando a crescente capacidade das crianças representarem o pensamento por figuras esquemáticas. O próprio Luria conduziu estudos sobre atividades de protoescrita, mostrando como as crianças muito novas já entendem a natureza mediada da memória, utilizando marcas sobre o papel muito antes de aprenderem a utilizar o código escrito formal da linguagem falada. Embora centrada na psicologia, a curiosidade de Alexander Romanovich pela natureza humana não tinha limites. Ele e Vygotsky, por exemplo, encontravam-se regularmente com Sergei Eisenstein para discutir como as ideias abstratas que estavam no coração do materialismo histórico poderiam ser incorporadas em imagens visuais projetadas sobre uma tela de cinema. Por acaso, Alexander Zaporozhets, que havia sido ator na Ucrânia antes de ir a Moscou e havia sido recomendado a Sergei Eisenstein, tornou-se psicólogo. Ao final da década de 20 ele tinha o papel de olheiro da psicologia no mundo do cinema, frequentando as discussões de Eisenstein, que ele então relatava a Vygotsky e Luria. Eisenstein utilizou a ajuda de seus amigos psicólogos não só para resolver o difícil problema da tradução de conceitos verbais e visuais, mas também para resolver o problema empírico da avaliação do sucesso. Com sua ajuda, ele elaborou questionários que apresentava à sua audiência, composta de trabalhadores, estudantes e camponeses, para determinar se eles entendiam suas imagens como ele havia pretendido. É uma medida da extensão de seus interesses que, para Alexander Romanovich, a relação entre modos de representação de ideias e modos de pensamento não tenha sido menos importante no cinema que no laboratório. Durante a última metade da década de 20, Alexander Romanovich continuou a estudar adultos, elaborando as aplicações do método motor combinado como uma técnica de sondagem das energias do comportamento complexo. Mas suas próprias energias se dirigiam mais e mais para a investigação do surgimento do comportamento organizado na história humana e individual. Simultaneamente, começou a explorar a dissolução do comportamento sob as condições do trauma e da doença. E durante tudo isto, ele cada vez mais tinha que defender seu trabalho contra as acusações de que se baseava criticamente em fontes não soviéticas.
pouca coisa do pensamento de Luria deste período está disponível em inglês. Lido de maneira adequada, a natureza de conflitos humanos é uma fonte única de informação. Mas, se lido isoladamente do artigo de 1925 sobre a psicanálise, ou dos primeiros artigos que Luria escreveu sobre a influência de Vygotsky, este livro torna-se opaco devido às suas muitas posições teóricas. 3 artigos, um de cada um, por Vygotsky, Leontiev e Luria, que foram enviados ao American Journal of Genetic Psychology em 1928, contêm formulações de suas teorias já naqueles primeiros tempos, em conjunto com descrições dos procedimentos experimentais. Particularmente importante, à luz das controvérsias posteriores, vem a ser o fato de que eles viam uma relação significativa entre o desenvolvimento cognitivo da criança, ao qual eles se referiam como o desenvolvimento cultural da criança, e a evolução da cultura humana. Esta mesma noção pode ser encontrada na natureza dos conflitos humanos, onde Luria cita o costume de rufar tambores como um acompanhamento ao trabalho agrícola de grupos primitivos para mostrar como as pessoas, num estado anterior da cultura, dependem de um mediador externo para segurar sua atenção, da mesma maneira em que os adultos das sociedades civilizadas mantêm a atenção de suas crianças. Esta analogia entre a evolução cultural e o desenvolvimento individual era principalmente uma parte da psicologia do desenvolvimento dos primeiros anos do século XX. Estava explícita na obra de Lucien Levibro, que influenciou Piaget e o psicólogo alemão do desenvolvimento Heinz Werner, ambos os quais eram conhecidos por Luria em meados da década de 20. Esta analogia era também compatível com a ideia, que a Troika vinha investigando, de que o desenvolvimento é caracterizado por formas cada vez mais complexas de comportamento mediado. Explorações posteriores da analogia do desenvolvimento foram feitas no estudo sobre a história do comportamento, por Vygotsky e Luria, publicado em 1930. Os perigos de uma interpretação forte da analogia do desenvolvimento foram deixados bem claros por um crítico. Estes autores consideram o primitivo como um ser ainda não humano. Canibais, índios, etc., não são primitivos segundo nosso ponto de vista, mas sim pessoas cuja cultura não é reflexo de capacidades biológicas, como dizem Vygotsky e Luria, mas sim o resultado de meios específicos de produção. Frankel, 1930. Frankel prosseguia, afirmando enganadamente que a teoria sócio-histórica implicava que uma vez uma criança houvesse transposto o estado análogo ao do chimpanzé, progrediria ao estágio do homem primitivo, cujo analfabetismo e memória fraca seriam resultado de capacidades biologicamente determinadas. As outras linhas de pesquisa que Luria foi levado na segunda metade da década de 20 eram extensões naturais das ideias que se desenvolviam a partir da abordagem sócio-histórica ao estudo dos processos psicológicos. Os estudos do desenvolvimento, fossem de uma única criança ou de todo um grupo cultural, eram apenas um aspecto da concepção geral. Igualmente importantes eram os estudos da dissolução dos processos psicológicos, uma vez que as doenças e traumatismos desfazem aquilo que a evolução e a experiência cultural ajudaram a construir. Neste ponto, a tradição familiar de Alexander Romanovich o sintonizava especialmente com as possibilidades teóricas de problemas, que de outra maneira poderiam ter sido considerados puramente médicos. Uma das suas primeiras afirmações a respeito da possibilidade de uma interação frutífera entre a psicologia e a medicina apareceu em 1929 no artigo A Psicologia e a Clínica. Neste, ele revia a psicologia contemporânea, incluindo não só o trabalho de Pavlov sobre as neuroses experimentais e seu próprio trabalho com o método motor combinado, mas também o trabalho de europeus como os de Jung, Freud e Adler sobre os distúrbios psicogênicos, o de Binet acerca da psicologia diferencial e o de Piaget sobre o desenvolvimento do pensamento. Uma de suas mensagens centrais era a possibilidade de utilização de métodos clínicos para a realização de pesquisas científicas sobre o comportamento humano. Assim, ao mesmo tempo em que duvidava das possibilidades terapêuticas dos psicoterapeutas ou da base das teorias alternativas da personalidade, ele via nos ataques feitos aos métodos clássicos de laboratório um movimento comum e sadio em direção a uma psicologia que seria ao mesmo tempo científica e relevante para a prática médica. Pouco a pouco, a psicologia abstrata e estatística de Wundt tem renascido de maneira fundamental, aproximou-se das tarefas concretas da vida e, por vontade própria ou não, começou a superar a natureza mecanicista das ciências naturais anteriores. Com o novo conteúdo, vieram novos princípios e um novo método. Luria, 1929, p. 51. As investidas da Troika contra os problemas da dissolução do comportamento procediam-se em diversas frentes. Leontiev realizava estudos com sujeitos mentalmente retardados, usando primeiro o método motor combinado e depois as tarefas de memória mediada, que foi uma das primeiras técnicas experimentais padrão concebidas pela escola sócio-histórica. O interesse de Vygotsky pelos deficientes vinha desde seus primeiros tempos como professor escolar, trabalhando com seu colaborador L.
S. Sakharov, ele desenvolveu uma formação de conceitos que utilizou em estudos de sujeitos mentalmente retardados e esquizofrênicos. Em algum momento destas investigações, Alexander Romanovich obteve uma cópia das clássicas descrições de Henry Red das desordens de pensamento associadas à afasia. Não só o fenômeno geral como também sua terminologia pareciam adequar-se perfeitamente à noção de VY. Gotsky de que o pensamento é crucialmente medido pela linguagem, de modo que uma perda de linguagem acarreta uma regressão de pensamento a um estado pré-linguagem, não mediato. De acordo com Red, em afasia a percepção direta da semelhança entre duas figuras é complicada pela incapacidade de registrar sua similaridade por meio de um nome, enquanto que nas pessoas normais o poder de registrar a semelhança e a diferença por meio de um símbolo expande enormemente a potência do pensamento conceitual e subjaz a todas as classificações científicas. Red, 1926, p. 525. O grande potencial que os distúrbios cerebrais reservavam à sua abordagem do estudo da mente fez com que Luria e Vygotsky ingressassem na escola de medicina, somando os estudos clínicos às suas agendas já repletas. O período compreendido entre 1925 a 1930 caracterizou-se por inacreditáveis entusiasmo e excitação. Todos os que participavam do movimento psicológico nascente sentiam-se como parte de uma vanguarda. Longe de experimentar uma resistência, a reação mais comum que encontraram era a indiferença. Talvez, a principal exceção tenha sido as reações à psicanálise. Durante este período, as revistas teóricas e o Pravda publicavam artigos críticos da teoria freudiana. Este criticismo vinha dos amigos e colegas de Luria como Sapir, e também de seus antagonistas. Dessa maneira, Alexander Romanovich renunciou em 1927 do cargo de secretário que ocupava na Sociedade Psicanalítica Soviética. A despeito destas pressões, Alexander Romanovich, cujas razões para aderir à renúncia à teoria freudiana poderiam vir dos resultados de seu próprio trabalho teórico, não se engajou nas denúncias. Ao invés, restringiu suas referências à pesquisa psicanalítica a temas puramente metodológicos e empíricos. Por exemplo, seu desenvolvimento do método motor combinado, que domina a natureza dos conflitos humanos, foi concebido como uma reconciliação experimental neo-freudiana entre as abordagens experimental explicativa e clínica descritiva ao estudo da mente e da emoção. Embora Freud e Jung quase não sejam mencionados neste livro, não se trata de um pomposo desdém, mas, considerando as pressões para que estes nomes fossem completamente expurgados, trata-se de uma teimosa insistência em que o registro histórico não fosse completamente destruído. Esta mesma característica da literatura de Alexander Romanovich tornou-se evidente uma década depois, quando contribuiu com um artigo sobre a psicanálise para o volume 47 da Grande Enciclopédia Soviética. Numa descrição mais ou menos direta dos grandes conceitos e da história da psicanálise, ele afirma que o método psicanalítico de estudo dos impulsos inconscientes é uma grande contribuição. Sua maior crítica à psicanálise como um sistema geral é que ela erra ao conferir um peso grande demais aos impulsos biológicos como determinantes do comportamento, relegando a um segundo plano o significado dos fatores culturais historicamente desenvolvidos. Estas ideias, aparentes em seu pensamento desde pelo menos 1925, eram totalmente coerentes com o ponto de vista que ele havia desenvolvido em conjunto com Vygotsky.